Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro, mês da primavera. Falta 20 dias para a primavera. Contagem regressiva para a primavera. Adoro a primavera. Bom dia, César. Bom dia, Graciano. Como vão? Como foram de final de semana? Tudo bem? Começando a semana com o Dharma. Bom dia, Natalina. Terminar meu cafezinho aqui para dar uma ligada. Tudo bem? Como é que foi o final de semana? Tudo certo? Essa música é Meu Sol, com a Vanguard. Vanguard é uma banda, acho que é lá de Cuiabá, Mato Grosso. Acho que o vocalista é do Mato Grosso. Bom dia, Aparecida. Como é que tá a voz, Aparecida? A garganta melhorou? Essa música é Meu Sol. Muito bem, vamos lá. Começando a semana, começando a segunda. Espero que tenha sido tudo certo com vocês. Tudo tranquilinho. Bora lá. E eu sempre com a garganta. Vamos lá. Thich Nhat Hanh, editora Bodh Gaya, seguindo as pegadas do Buda. Ontem o Enio Burger passou por aqui. Ele, quando ele está passando de viagem, ele sempre passa aqui em casa. Aí passamos um pedaço da tarde conversando sobre os novos livros. Aí ele já está há algum tempo escrevendo o Anapanasati, mas falou que agora, 2025, ele finalmente entrega. Eu fiz a revisão do Dhammapada, entreguei ontem para ele, das palavras do Buda. Entreguei ontem a revisão, logo ele vai reeditar com as alterações que eu fiz do Dhammapada. E aí, para o ano que vem, eu vou fazer a revisão do Anapanasati. Então, seguimos, na correria. Página 243, capítulo 48, Cobrindo o Lodo com Palha. O venerável Moggallana sugeriu que se realizasse uma reunião entre os discípulos veteranos do Buda em Jetavana. Juntar só a cúpula. Com os principais litigantes no conflito de Kosambi. Ainda estão naquela briguinha, O propósito do encontro seria aprender com aquela experiência, a fim de evocar maneiras de prevenir que tais conflitos ocorressem novamente. Para iniciar a reunião, Mahakasyapa pediu que Anuruddha repetisse os 6 princípios para se viver em harmonia, os quais haviam sido expostos pelo Buda durante sua estada na floresta de bambus ao leste. Após ouvir Anuruddha explicar os seus princípios, Moggallana sugeriu que monges e monjas em todos os centros monásticos deveriam memorizá-los. Bom dia, Mauro. Após 4 dias de discussões, os bhikkhus presentes na reunião formularam 7 práticas de reconciliação a serem usadas para dissolver disputas dentro da Sangha. Ontem a gente estava brincando, eu comentei que o Enio teve aqui, teve ele e a Bia, que é a esposa do Enio. Aí a gente ficou um pedaço da tarde conversando, e o Dhammapada, que eu revisei, agora entreguei para ele ontem a revisão, ele disse que uma editora do Rio lá pediu para ele mandar, ele mandou só 3, ele tinha 3 ou 4, mandou os 3 ou 4, agora ele vai reeditar aí com essas revisões que eu fiz, Aí eu falei para ele, tá, mas e mais algum sofreu, assim, porque ele pegou, não foi enchente, foi deslizamento de terra que atingiu a editora Bodh Gaya e, enfim, os livros se foram. Ele disse, mas e mais algum sofreu, assim, dano? Ele disse, não, porque esse livro aqui, Seguindo as Pegadas do Buda, a esposa dele, a Bia, disse, ele pegou no colo, assim, ele primeiro pegou o livro, depois, Bia, tá tudo bem? Ele disse que esse livro aqui é o xodó dele,
Foi uma brincadeira, claro. Mas ela disse, primeiro ele perguntou se tinha atingido, né, a estante que tinha o Seguindo as Pegadas do Buda. Aí depois ele perguntou se ela estava bem. Primeiro, Seguindo as Pegadas do Buda. Eu disse, mas eu vou te dizer que eu entendo. Bom dia, Ana Tereza. Ela disse, primeiro Seguindo as Pegadas do Buda, depois eu. Aí foi muito divertido. Mas a gente entende, né? Após 4 dias de discussões, os bicos presentes na reunião formularam 7 práticas de reconciliação, a serem usadas para dissolver as disputas dentro da Sangha. Tais práticas foram chamadas de os 7 métodos. Agora um nome gigantesco aqui. Saptadikarana Shamatha. Shamatha, enfim, chama até atenção, né? Bom dia, Ângela. A primeira prática é o Samukha Vinaya. Então aqui que começa o código Vinaya, né? Dos 3 cestos, do Tripitaka. Ou sentar face a face. Samukha Vinaya é sentar face a face. De acordo com essa prática, a disputa deve ter lugar diante de todos os bicos convocados, com ambos os lados do conflito estando presentes. Isto serve para evitar conversas paralelas ao conflito. Elas inevitavelmente influenciam as pessoas umas contra as outras, acirrando a discórdia e a tensão. A segunda prática é o Smriti Vinaya, ou reconstituição. Na convocação, ambas as partes envolvidas tentam relembrar desde o começo tudo aquilo que gerou o conflito. Então tá vendo que isso aqui pode ser umas dicas até para a empresa, né? Até para reconciliação com filhos, com amigos, com esposa, sei lá. Ambas as partes envolvidas tentam relembrar desde o começo tudo aquilo que gerou o conflito. Detalhes devem ser apresentados com a maior clareza possível. Testemunhos e evidências devem ser providenciados, ser disponíveis. A comunidade escuta em silêncio e pacientemente, a ambos os lados, a fim de obter informação adequada para examinar a disputa. A terceira prática é a Muda Vinaya, ou não dissensão. Espera-se que os monges em questão resolvam o conflito. A comunidade espera que ambas as partes demonstrem a boa vontade de alcançar a reconciliação. A teimosia é considerada negativa e contraproducente. No caso de uma das partes argumentar que violou um preceito por ignorância ou por um estado mental exaltado, sem real intenção de violação, a comunidade levará tal fato em consideração, a fim de se encontrar uma solução aceitável a ambos os lados. Bom dia, Grazi. Imagina se o Elon Musk e o Moraes tivessem tivesse o código Vinaya para discutir esse assunto. O que vocês acham? Tá bem, tá. Agora deu ruim, né, pro Musk. Aí eles vão começar, vamos colocar esses códigos para eles discutirem. Vamos ver assim, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver aqui. Que até aparece, né? A quarta prática é Tatsavabhavayasya. Gente, é muito comprido. Tatsva, abhava, então seria vir a ser, Shia, Vinaya. Tatsavabhavashya. É muito comprido esses nomes indianos. Ou confissão voluntária. Cada parte é encorajada a admitir suas próprias transgressões e faltas, sem precisar ser acusada pela outra parte da comunidade. Aí vocês imaginam, não, veja bem, eu me exaltei, né? Aí o Moraes e o Elon Musk conversando. Ia ser bonito, né? Essa deve permitir a cada lado um amplo tempo para confessar suas próprias falhas, sem importar quão mínimas elas possam ser. Acontece que a gente não faz isso, né? A admissão da própria responsabilidade inicia um processo de reconciliação e encoraja a outra parte a fazer o mesmo. Isto abre caminho para a possibilidade de uma real reconciliação. A quinta prática, Pratijina Karaka Vinaya,
ou aceitação do veredito. Quando o veredito é alcançado, nem vou ler, o outro tem uns termos aqui que tem umas 200 sílabas, nem vou ler. Não, eu vou ler porque eu não me aguento. Nhana Pichikatuchamkarmavakana. Impossível ler esses nomes. Será lido 3 vezes em voz alta. Quando o veredito é alcançado, é lido em 3 vezes em voz alta. Se ninguém na comunidade manifestar seu desacordo, então ele é considerado final. Nenhuma das partes em questão tem o direito de discutir o veredito. Ambas as partes concordaram em confiar na decisão da comunidade e acatar qualquer que fosse o consenso alcançado. A 6ª prática, ou decisão por consenso, após serem ouvidos ambos os lados e tendo sido garantidos os esforços sinceros dos mesmos para se chegar a uma determinação, a comunidade chega a um veredito por consenso. Então é muito interessante, né? Porque não é uma coisa assim só de oferece outra face. Não, vamos estabelecer uma discussão, é uma forma muito democrática de discutir. E certamente poderia ser usado em qualquer geração para diminuir os conflitos, né? Tem esses pactos pela paz, tem um pouco disso, assim. E a 7ª prática é cobrindo o lodo com palha. Durante a convocação, um venerável monge mais velho é escolhido para representar cada lado em conflito. Estes são mestres elevados, profundamente respeitados e ouvidos pelos demais na sanga. Eles se sentam e ouvem atentamente, praticamente sem falar nada. Porém, quando eles falam, suas palavras têm um peso especial. As palavras deles têm a capacidade de suavizar e curar as feridas e chamar pelo perdão e reconciliação, assim como a palha, cobrindo o lodo. Permite a alguém atravessar os charcos sem sujar-se. Graças à presença dos monges mais velhos, as partes envolvidas encontram mais facilmente alívio nos pequenos arrependimentos. Mágoas são pacificadas e a comunidade é capaz de chegar a um veredito aceitável para ambos os lados. Os discípulos veteranos do Buda submeteram as 7 práticas de reconciliação à sua aprovação. Ele elogiou o trabalho e concordou que as práticas se tornassem parte dos preceitos formais. Eu vou dizer que eu acho que algumas sangas esqueceram dessas práticas aqui. Eu já vi brigas em sangas assim, monásticas e acho que esqueceram de ler o Vinaya. O Buda permaneceu em Jetavana por 6 meses antes de retornar a Rajagaha. Ele parou para visitar a árvore bode no caminho e entrou em Uruvela para visitar a família de Swasti, que contava agora com 21 anos de idade. Então agora vocês viram que ele vai e volta com a história assim, né? O Buda havia retornado para cumprir sua promessa de aceitar Swasti na Sangha quando ele tivesse atingido aquela idade. Swasti foi ordenado e rapidamente se tornou o melhor amigo de Rahula. Agora ele volta para Swasti. O Tishnagara volta para Swasti. Tudo bem até aqui? Bom dia, Dayana. Bom dia, Grazi. Capítulo 49. As lições da Terra. Swasti ouviu com grande interesse a tudo que a Sadi e Ananda recontaram sobre os esforços do Buda a fim de difundir o Dharma. Então voltou lá para o início do livro em que ele fala que o Swasti estava ouvindo Ananda. A Bhikkhuni Gotama e Rahula ouviram atentamente também. A memória de Ananda era verdadeiramente fenomenal. Ele se lembrou de muitos detalhes que a Sadi esquecera de mencionar. Swasti estava grato a ambos os monges, assim como a Bhikkhuni Gotama e Rahula. Graças a eles, aprendeu muito sobre a vida do Buda, mais do que aprenderia de qualquer outro modo. Swasti esperava sempre ter permissão de ficar próximo ao Buda, a fim de testemunhar sua vida e receber seus ensinamentos diretamente. Graças a Sujata foi aquela personagem que deu a comida para o Buda, lembra?
Ainda que Swasti fosse um tratador de búfalos, um intocável, ele aprendeu o básico necessário para a educação de um jovem. Suas lições, porém, tinham parado vários anos atrás, quando ela deixara Uruvela para se casar com um homem na vila de Nadika. Swasti sabia que poderia aprender muito com Rahula. Ele achou o semblante do rapaz repleto de uma gentil dignidade. O jovem não somente pertencia a uma casta nobre, como havia passado os últimos 8 anos vivendo a serena e concentrada atmosfera da Sangha. Comparado com Rahula, Swasti sentia-se rude e desajeitado, mas seus sentimentos provocavam nele uma grande dedicação e esforço em sua prática. Sariputra pediu que Rahula mostrasse para Swasti as práticas básicas, tais como pôr o manto, segurar a tigela de mendigar, caminhar, ficar em pé, deitar, sentar, comer, lavar, escutar as palestras dharmas, todas realizadas com mente atenta. Então aqui tem um detalhe, né? O Tishnarã, ele vai trazer muito isso assim o tempo todo, porque é muito do Zen isso. Que as práticas, elas acontecem, a mente atenta vai acontecer em todos os momentos, né? Quando tu senta, quando tu está comendo, quando tu está caminhando, caminhar com mente atenta, comer com mente atenta, deitar com mente atenta, sentar com mente atenta. Ou seja, um estado de mindfulness durante todo o processo do teu dia. Então, esse é mindfulness, né? Essa mente atenta constante, assim, ininterrupta. Ah, mas a gente não consegue fazer isso. Consegue sim. Cada vez que a mente vai, tu volta e te percebe nesse lugar que tu tá. Né? Deixa ela devagar, deixa ela dar uma voltinha, mas traz de volta. Um bico memorizava e prestava contínua atenção a 45 práticas e todas elas ajudavam a aprofundar sua consciência e serenidade. Rahula ainda era um principiante, um samanera. Tinha de esperar até que completasse 21 anos de idade a fim de poder tomar votos completos. Um samanera mantinha 10 preceitos: não matar, não roubar, ser casto, não dizer falsidades, não ingerir álcool, não usar adornos, flores ou perfumes, não sentar ou deitar em leitos amplos, elevados ou decorados, não participar de danças mundanas e festas de cantoria, não portar dinheiro e não comer após ao meio-dia. As 55 práticas eram seguidas pelos bhikkhus completamente ordenados, mas de Rahula esperava-se o estudo e a observância delas, em preparação para seus votos completos. Carolina diz que ela está em São Paulo, ela está ouvindo com Dani e a Nina, que são nossos sobrinhos. E aí, Dani, tudo bem? Tá carequinha, então? Oi, Nina. Beijo do tio. O monge mantinha 120 preceitos, os quais incluíam as 45 práticas. Rahula disse a Swasti que preceitos adicionais podiam ser adotados eventualmente, e ele tinha ouvido que às vezes podiam bem chegar aos 200 ou ainda mais. Eu já tinha comentado sobre isso, né? São vários votos que tem que tomar. Rahula explicou a Swasti que nos primeiros anos da Sangha não havia preceitos. A ordenação era simples. Uma pessoa deveria apenas ajoelhar-se aos pés do Buda ou outro bico e recitar os 3 refúgios por 3 vezes, né? Os 3 refúgios é Buda, Dharma e Sangha. Eu tomo refúgio em... Né? Tornou-se necessário criar e introduzir os preceitos à medida que a Sangha crescia, pois numa comunidade tão grande havia bhikkhus que necessitavam de regras e guias claras a fim de melhor disciplinarem a si mesmo. Porque quando tu toma refúgio, né, no Buda, né, na figura búdica que tem em ti, no Dharma, são os ensinamentos do Buda, e na Sangha, que é a coletividade, enfim, todos os preceitos já estão implícitos. Se tu toma refúgio no Dharma, está tudo implícito. Mas aí, como nós somos seres humanos e falhos, a gente precisa enumerar cada um deles assim, dizer, lembra que tu não pode fazer isso, porque senão tu fere o Dharma.
senão tu fere a ideia búdica que tem dentro de ti, senão tu tumultua a sanga. É nesse sentido. Mas eu não sou preceitado, não recebia o Jukai, que é o que eu recebi, né? Como é que eu faço? Bom dia, o pessoal da Grifos. E aí, algum livro novo para nós? Alguma indicação? Estamos aceitando indicações. A Grifos Editora entrou agora. Alguma edição nova de budismo? Então, quando tu toma, aí tu pode tomar refúgio, se tu acredita, né? Se tu acredita no estado búdico, se tu acredita no Dharma do Buda, né? E a Sangha é a comunidade, né? Mas se tu toma refúgio nos 3, já são votos que tu pode começar. Eu vou tentar, né? Vou ver o que... E aí vai começando. Raula contou para Swasti que a primeira pessoa a violar o espírito da Sangha foi um bhikkhuni chamado Sudina. Foi por causa deste que o Buda teria criado o primeiro preceito. Antes de ser ordenado, Sudina foi casado e vivia na vila de Kalanda, próximo de Vesali. Quando ouviu o ensinamento do Buda, pediu para ser ordenado. Logo depois daquilo, teve uma oportunidade de voltar para Kalanda. Sua família o convidou para uma refeição em sua casa e ele aceitou. Todos imploraram para que ele retornasse à vida secular e o auxiliasse nos negócios familiares. Ele se recusou. Seus pais reclamaram, pois Sudina era filho único e eles não tinham mais ninguém que pudesse herdar seus negócios. Temiam que a riqueza da família pudesse cair nas mãos de alguém. A Grifos Editora nos avisou ali. Olá, acabamos de lançar a obra da nossa querida Pema Chodron, Como Vivemos e Como Morremos. Bacana. Bacana. Boa obra. A Pema é maravilhosa, né? Aí segue ali. Podemos enviar um exemplar para avaliação? Claro, super aceito. Livro, como é que eu vou recusar, né? Nem, não tem como. Claro, aceito. Eu não tenho esse ainda. Obrigado. Quem é que tá digitando? É o que sempre fala comigo? Eu não lembro. Vamos avaliar sim. Aí o Sudina foi para casa, né? Vendo a determinação de Sudina em permanecer como um monge, sua mãe sugeriu que no mínimo ele podia fazer era deixar uma criança sob os cuidados dela. Daí... Cris, isso, eu achei que era a Cris, eu ia chutar a Cris e fiquei na dúvida se era contigo que eu converso, às vezes a gente já conversou. Obrigado, Cris. Persuadido pelos apelos de sua mãe, sem nenhum preceito para orientá-lo, Sudina concordou em encontrar-se com sua primeira esposa na floresta de Mahavana. Então ele foi para casa. Ele já tinha sido ordenado, filho único de uma família rica. Aí a mãe diz, então deixa pelo menos um neto, né, para poder seguir com a riqueza da família, poder seguir com... Né? E aí ele... vamos lá, né? Mas são tudo ajustes, né, gente, que vão fazendo na Sangha. Hoje já não é mais assim, a não ser que tu tome votos de castidade. Tu pode tomar, não, eu vou tomar voto de castidade porque para mim, para a prática, vai ser melhor. Já foi minha vida, então... Né? Mas não, os lamas casam, os rinpoches são casados, os monges casam, mas são poucos os que eu não conheço, na verdade, nenhum assim que tomou voto de castidade dentro do budismo, pelo menos eu não conheço, né? Tem, com certeza tem, porque de alguma forma ajuda na prática, né? Mas não, tanto faz. Acho que quando a mente... É o que a gente faz da mente, vocês entenderam, né? Persuadido pelos apelos de sua mãe e sem nenhum preceito para orientá-lo, como não tinha um preceito, né, ele não achou que ele tinha errado. Sudina concordou em encontrar-se com sua esposa. A mulher concebeu e deu à luz um menino que eles chamaram de Bidjaka. O cara era bom, né? Na primeira, que significa semente. Os amigos de Sudina, entretanto, apelidaram o menino de semente do pai. A reputação da Sangha, então, ficou muito abalada. O Buda chamou os bhikkhus para uma reunião e repreendeu Sudina. Mas repreendeu como? Se não tinha o preceito, né? Devido ao incidente, preceitos formais foram instituídos.
foi decidido que todas as vezes que um bico violasse o espírito do caminho, da iluminação e da liberação, uma convocação seria feita e um novo preceito adicionado. Os preceitos foram chamados de Patimokkha. Então, como não havia regra, dá para seguir fazendo. Eu sou bem... Isso, para mim, é muito claro. Assim, tá explicado? Não tá? Então eu faço o que eu quiser. Uma vez eu fui no retiro, já contei isso para vocês, né? Primeira vez que eu fui no retiro Zen, na primeira, assim, arrumei uma confusão com os monges. Até hoje. Até hoje. Cada vez que eu encontrava a monja Shoden, ela contava para todo mundo, assim, lá vem o Kyoshin. Eu ainda não era Kyoshin, né? Ela me chamava de tibetaninho. Lá vem a tibetaninha aprontando. Aprontei total, assim. Eu disse, não tinha regras, estava escrito as regras, tinha... Aí contaram para toda a sanga, no meio, assim, né? Foi um horror. Depois eu conto para vocês com mais tempo. Mas foi um fiasco, assim. Bom, assim, ó, no tibetano não tem essas regras. Aí no Zen, mas onde é que estava escrito? Onde é que... Se não estava, pode. Não, isso pode ir lá com o Lama Padma, aqui não pode. Aí xingou. Aí vem um monge de Engaku, me xingou. Todo mundo xingava. Passei o retiro o dia inteiro sendo xingado. Mas bom, não tem regra, eu faço. Ai, ai. Vamos praticar? Deixe o corpo numa postura natural. Quando eu me refiro a natural, é natural para cada um. Forma que encontrar melhor acomodação para hoje, segunda-feira, início da semana. Respeitando o seu corpo. Esse estado transitório em que se encontra. De qualquer forma, se possível, alongando as costas. Inspirando profundamente pelas narinas, no primeiro momento, e soltando pelas narinas, imaginando bem lentamente que essa energia ela vai se difundindo por todo o corpo. Inspirem pelas narinas, soltando pelas narinas lentamente. Novamente, bem lentamente, inspirando e expirando pelas narinas. Fazendo o fluxo do Yin em nosso corpo. Agora é Yang, inspirando lentamente pelas narinas, soltando pela boca, de uma forma mais rápida, mais forte. Yang é movimento. Percebendo com isso o que pode ter alterado ou não no corpo.
e apenas estar consigo por alguns instantes, com a mente atenta. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam toque a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa semana para vocês e até amanhã.